Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem um terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também são os homens celestiais. E assim como trouxemos a imagem daquilo que é terreno, devemos também trazer a imagem daquele que é celestial. Amém, queridos? Feche a Bíblia, coloque em algum lugar, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ficou difícil agora, né? Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Engraçado, eu só escutei aqui na frente, aqui atrás eu não ouvi nada. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia aí, queridos. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor Deus, eu te exalto, eu te glorifico pela noite de hoje, pelos 25 anos desta grande festa, deste grande movimento. Na noite de hoje, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor preparou aqui um grande banquete. O Senhor preparou algo tremendo, algo forte, uma mensagem que vai modificar a nossa história e a nossa vida. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço os dois pedidos de sempre. O primeiro é que o Senhor cerque toda esta cidade com uma muralha de fogo intransponível, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá sobre nós. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito com o céu contigo, Pai, se ainda tenho crédito contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este lugar e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Eu quero anjos de fogo sobrevoando este ambiente, que eles comecem a esparramar brasas de fogo entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Aleluia, aleluia e aleluia. Os que podem, tomem o seu assento, e os que não podem, permaneçam comigo aqui. Santos de Deus, eu pedi a Deus uma palavra para a noite de hoje. Eu pedi ao Senhor que me desse algo forte, algo que viesse trazer ao nosso coração bálsamo, que viesse trazer as nossas indagações respostas, e viesse trazer para a nossa alma uma unção jamais vista e fortificada. Eu não sei se você crê em atos proféticos. Esse é um congresso profético. Estamos no ano de 2007, e o número 7 é um número profético. Este é o ano da totalidade, este é o ano da plenitude, este é o ano de você receber tudo aquilo que você sonhou em receber. E se eu fosse você, eu já aproveitaria esses momentos para abrir essa boca bonita que Jesus te deu e encher este ambiente de gritos, de graça, de autoridade, e se preparasse para um grande mover do Espírito do Senhor. A mensagem de hoje é uma mensagem difícil. É uma mensagem que o Senhor Deus me revelou, e eu pedi a Ele misericórdia para que me desse então estrutura para repassá-la a todos vocês. É uma mensagem no mínimo inusitada, e depois que eu ministrar essa palavra, você nunca mais será o mesmo. Ela fará efeito sobre as gerações que virão, e eu tenho certeza que depois disso o próprio diabo deverá arrumar as suas malas e se mudar do planeta Terra. É tempo dele sair da nossa frente, porque senão iremos atropelar ele e todas as hordas que são com ele. Quem concorda comigo, dê mais um grito de glória a Deus para não me deixarem sozinhos aqui. Pois bem, no texto que li, nós temos aí uma palavra revelada. É o apóstolo São Paulo, o apóstolo das missões modernas, o homem que desvinculou a nossa fé do judaísmo e plantou a semente do evangelho em lugares longínquos, onde as pessoas jamais julgaram que seriam necessários chegarem até lá. Foi Paulo também quem discutiu com os mestres e os pais da igreja de seu tempo para trazer então a alegria da salvação aos gentios. E foi Paulo também quem desfrutou das maiores revelações que um homem poderia ter em Deus
e com Deus. Foi Ele mesmo quem deixou escrito a todos nós aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem. É isto que Deus tem reservado para todos aqueles que amam ao Senhor e aguardam o seu toque. E foi Paulo também que na carta aos Coríntios disse para todos nós no texto que lemos: existem pelo menos 2 homens que permeiam a terra e ocupam o mesmo lugar no espaço. Um deles é um homem terreno e o outro é um homem celestial. Repita comigo: homem terreno. Diga: homem celestial. Deu para decorar? Agora só vocês. 1, 2, 3, homem. Segundo, homem. Olhe para essa figura linda do seu lado e diga: isto aí é para você. Pois bem, tentando entender o que Paulo está dizendo, porque Paulo está dizendo que aquele que é da terra vive de coisas da terra e é terreno, mas está dizendo que aquele que vive do céu é feito de coisas celestes. Foi aqui que o Senhor Deus me deu esta poderosa palavra. Eu quero, com a mensagem de hoje, nesses 25 anos de congresso missionário, deixar uma palavra de ordem ao diabo e aos seus asseclas. É tempo, de uma vez por todas, de soltarem as mãos desta igreja, porque esta igreja é a igreja do arrebatamento. Esta igreja tocará os céus, e esta igreja jamais poderá continuar da forma em que está vivendo, com pessoas descaídas, com pessoas oprimidas, com pessoas deprimidas, com pessoas entristecidas, com pessoas com indagações sem respostas. Satanás tem uma missão nesta terra, e a missão dele se divide em pelo menos 3 verbos. Ele só sabe matar, roubar e destruir. Para isso ele segue uma outra sequência de ordem. Primeiro ele destrói a alma do ser humano, onde estão as suas emoções. Depois ele vem e rouba o espírito do homem, onde habita a sua sabedoria. E por fim ele acaba matando o corpo do ser humano. Talvez seja por isso que Satanás tem trabalhado em todos esses anos, jogando o ser humano para baixo, fazendo as pessoas pensarem que são pior do que verme, fazendo as pessoas pensarem que são piores do que os outros seres humanos que estão ao redor delas. Depois da mensagem de hoje, você vai sair daqui de cabeça erguida e nunca mais vai se inclinar para ninguém, a não ser para aquele que está sentado num alto e sublime trono. Depois do que Deus vai falar ao seu coração nesta noite, você nunca mais vai se sentir o verme do carrapato. Aliás, aqueles que te olhavam de cima para baixo sempre, achando que você teria sempre que ser afundado na terra, depois de hoje, eu repito sempre que digo, vão ter que comprar um par de binóculos potentes para te enxergar, porque você não vai mais rastejar na terra, você vai voar nas asas da revelação do Senhor. Só quem está preparado para voar, mais um grito de glória vai lá. Com isso você me empolga e toca o coração de Deus. Foi esta a missão de Jesus de Nazaré. Foi por isso que ele mesmo disse que sobre ele estava o Espírito do Senhor, um Espírito que trouxe sobre ele poder para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para trazer àqueles que estavam desmotivados da vida uma força maior para viver. Jesus, sendo uma pessoa tão notória, sendo um nobre celeste que veio permear esta terra com os seres humanos, poderia ter sido egoísta, poderia ter pedido aos céus que jogassem sobre ele todos os seus holofotes, mas ele não fez isso. Ele repartiu com os descamisados, ele repartiu com aqueles que estavam jogados à beira do caminho. Eu fico imaginando o que tinha ele, que dia tomar um barco e sem rumo sair com seus discípulos, sem dar uma explicação a eles. Não falou a eles se iria para uma grande conferência, se iria para uma grande cruzada. De repente chega em uma grande cidade na terra de Gadara, e ao invés de ir à casa do prefeito, ao invés de ir a um grande comércio, pega ele e se dirige para o cemitério da cidade. O que tinha ele que ir ao cemitério, se todo nazireu não podia tocar em coisa morta e nem colocar os pés no cemitério? Ele veio ensinar a nós o que nós devemos fazer: pegar um homem que está caído, oprimido por Satanás, e dizer a ele que ele é muito mais do que ele pensa. Dizer ao homem que está hoje nas drogas, que está jogado pelo chão e jogado com algemas pelos seus braços, que ele é muito mais forte do que ele pensa. E se nós conseguirmos colocar na mente dos homens o que eles são, não vai sobrar mais espaço para os demônios operarem. Isso vai começar aqui entre nós. O Senhor primeiro vai te motivar, vai te colocar de pé. Alguns crentes vão sair daqui hoje com uma autoridade tão grande que vão perguntar pelas ruas de Camboriú onde é que tem um terreiro de macumba. E você pode perguntar: para quê, pastor? Para fazer um trabalho? Não, é para desfazer os trabalhos esta noite lá. Receberão tanta autoridade, irmão Evandro Amorim, pastor Reuel, receberão tanto poder na sua vida que não vão mais se curvar para ninguém, porque esses que estão aqui me ouvindo nesta noite são embaixadores do reino de Deus, e quem é embaixador não se curva para homens, nem para anjos e nem para demônios. E se eu estou falando para embaixadores, que eles tirem o pé do chão para darem um grito de glória àquele que fez os céus e a terra. Ei, eu quero
tem de seguir os passos dele, porque assim como Deus inspirou uma alma tão grande, uma alma tão nobre como a alma do pastor Cisino Bernardino, para se lembrar dos rabiscos, ele, o nosso Cristo, já havia nos ensinado isso. Quando o homem esquecido dentro do cemitério pela população toda estava, foi o meu Senhor e o resgatou. Interessante, Jesus empreendeu esta grande viagem missionária só para pregar ao gadareno. E alguém pode até pensar: pastor, e o que ficou depois? Abra a sua Bíblia lá pelo livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que certa vez, quando Paulo chegou em uma cidade chamada Decápolis, a igreja já estava instaurada através do evangelho lá. O missionário, ex-possesso por Satanás, ex-cavalo do diabo, agora ovelha do pasto do sumo pastor, homem cheio de fé e de esperança. O meu Cristo sempre olhou para aqueles que foram jogados às traças. Eu me perguntei um dia o que fazia ele na beira da praia à tardezinha, certa vez estando ali olhando para as águas, escrevendo com o seu dedo na areia. Se houvesse relógio, possivelmente ele olharia para ele de segundos em segundos, esperando o movimento que haveria de acontecer. E daqui a pouco uma senhora é arrastada pelos cabelos naquela praia, e os homens gritavam morte a ela, porque ela é uma adúltera, ela tinha o seu caráter sexual completamente extraviado. Era uma mulher que ninguém gostaria de olhar para ela, de ser amigo dela. Ela já estava destruída moralmente. Mas o meu Cristo, que é um mestre que busca as espigas, olha nos olhos dela quando os homens lhe perguntam: a lei manda matar, e o Senhor o que diz? Ele diz: quem não tem pecado, atire então a primeira pedra. E alguém olha para o chão para ver o que ele volta a escrever, e ele crava os dedos no chão e diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sei dar valor no ser humano quando eu olho para o meu Cristo, deixando o seu trono de glória, deixando o seu lado divino. Foi Paulo quem explicou isso. Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma divina e veio entre nós e se fez carne. Eu fiquei me perguntando uma, duas, 1 milhão de vezes, e quando eu descobri o que ele veio fazer aqui, eu confesso, passei noites acordado chorando e dizendo: Deus, eu não sou merecedor. Satanás pegou o homem, colocou o homem debaixo do pó. Satanás pegou o ser humano e esfregou a cara dele no chão, e Jesus olhou e disse: nada disso, o ser humano é muito maior do que ele pensa. Eu vou lá para resgatar a integridade física, a integridade moral, a integridade intelectual. Eu vou resgatar este ser humano do limbo do inferno. E foi isso que Jesus fez. E eu quero deixar uma profecia liberada aqui. Esse irmão que está aí do seu lado, todo cheirando CC, o coitadinho está aí todo sofrendo. Se eu fosse você, eu não humilharia ele, não me esquivaria dele. Se eu fosse você, aliás, eu daria um jeito de dar um abraço nele, pedir um autógrafo dele na palma da sua mão agora. Por quê, pastor? Porque daqui a alguns anos, para você abraçar ele, chegar aqui nesse púlpito, vai ser difícil, porque ele estará aqui, porque meu Cristo vai restaurar a vida dele. Eu quero dizer aos homens e mulheres que estão assistindo este programa em casa, que estão assistindo essas mensagens: não me importa se você foi, não me importa que esse tipo de ser humano é você, se era uma prostituta, se era um drogado, se era um drogalito, se era um pederasta, se você era um corrupto. O que importa é que quando meu Jesus entra na vida de um ser humano, ele pega o lixo e transforma em luxo, pastor Paulo Sacramento. Ele pega o que não é e transforma naquilo que é. Estou vendo o pastor Paulo aqui, estou me lembrando, pastor Paulo pregando lá num sítio na minha cidade, no chamado Lagoa das Canoas, e no meio do sítio, no meio da roça, no meio da fazenda, no meio dos arbustos, um homem matuto da roça, religioso até os ossos. E quando o pastor Paulo fez o apelo, lá saiu o homem do meio da roça, matuto, entregando a vida para Jesus. E eu sou grato a ele por isso. Esse homem é meu sogro hoje. Alguém confrontou a fé, falaram para ele que ele não era nada, que ele não seria nada, e de repente, quando a palavra do evangelho chega nele, o Senhor transforma ele num fazendeiro, coloca ele de pé. É isso que Jesus fará com você hoje. Não me interessa se você veio para cá num jegue, se veio andando de chinela havaiana. Eu só sei que o ano que vem, ai Jesus, amplie não apenas o ginásio, amplie os estacionamentos. Haverá uma unção de prosperidade sobre esses que aqui vieram, porque este é o tempo do resgate. Só quem concorda comigo, levante essa mão direita para cima. Pegue o irmão que está do seu lado pelo braço, melhor, coloque a mão no ombro dele, agarre o ombro dele, pede licença, pede desculpa, diga que é o pregador maluco que está mandando, chacoalhe ele até ele ficar irritado, tira ele do lugar, diga para ele: é isso que Deus fará na sua vida, é isso que ele fará na vida dos seus filhos, é isso que Deus fará com você, ele vai te sacudir. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas, trazer restauração àqueles que estavam perdidos, abrir a porta das prisões
prisões. É isso que meu Cristo dará a você. Queridos, eu quero deixar uma palavra aqui de uma vez por todas. Está na hora da Igreja de Cristo Jesus, nesses 25 anos de congresso missionário pentecostal, entender o que você é. Está na hora de você parar de falecer aquilo que os outros dizem que você é. Está na hora de você parar de andar pela cabeça dos outros. Porque vou lhe dizer uma coisa: as pessoas que te criticam não pagam as suas contas, não oram para você de noite. Se eu fosse parar para ouvir as pessoas que me criticam, eu estaria lá embaixo. Sabe o que eu faço com o que eles falam de mim? Eu pego as pedras, vou amontoando e vou fazendo um castelo e uma escada para crescer. Fale o que quiser, critiquem a minha roupa, critiquem o meu cabelo. Aliás, uma irmãzinha ali na porta me mandou um bilhete: pastor, corte o cabelo, eu quero mandar um recado para ela. Eu corto o meu cabelo se a senhora cortar a sua língua. Está na hora de parar de falar das pessoas, da aparência. Está na hora de você olhar para o que tem por dentro. Você não é só um corpo bonito, você tem uma unção de Deus dentro de você, que depois de hoje vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés. De dar moral a Satanás. Acotovele seu irmão bem na ilharga dele, diga: pare de dar moral ao diabo. Grita no ouvido dele, diga: pare de dar moral ao diabo. Chega! O infeliz não tem nada. A única coisa que ele tem é inveja de você. Pergunte para mim: ele tem inveja por quê, pastor? Porque embora ele seja eterno, poderoso, já foi belo, hoje é horrível. Quando ele olha para você, ele morre de inveja, porque ele errou uma vezinha só na vida e perdeu a eternidade para sempre. E toda vez que ele olha para você, ele te derruba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Lá está a palavra do Senhor dizendo: o justo cai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De todas elas eu coloco ele de pé. Infeliz de Satanás te odeia, porque perdeu para você a posição de adorador mor. Ou seja, aquilo que ele fazia quando estava no céu, que era levar os anjos a adorarem a Deus, ele não pode fazer mais. E aí ele olha para você com essa sua voz parecendo a minha, uma taquara rachada. Ele olha para você só com esses 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. E quando abre a boca para cantar, acaba estragando o hino da Lauriette, o hino da Cassiane, o hino do Matos Nascimento, acaba estragando o hino de todo mundo aqui. O povo diz: cale a boca, está muito desafinado. Aí vem o Espírito Santo do Senhor, afina a sua voz, intercede com gemidos inexprimíveis. E lá em cima no céu alguém estende o ouvido e diz: canta, canta para mim. Canta, porque quando você canta, você me encanta. Ai meu Deus. E eu quero aqui mandar um recado para aqueles que sentem inveja daqueles cantores que são mundanos, daqueles que fazem sucesso, fazem shows. Amigo, não sinta inveja deles, pastor, mas eles têm o dom, pastor. Eu sei, você não tem o dom, mas você tem uma coisa maior do que o dom. Pergunta o quê? Pergunta o quê? Pergunta o quê? Só responde se você perguntar direito. Você tem algo maior do que o dom. Pergunte o quê? Você tem o doador do seu lado. Você tem aquele que pode dar, aquele que pode te dar uma bela voz, aquele que pode afinar a sua garganta, aquele que pode te pegar do jeito que você é e te colocar entre os grandes desta terra. Deus não precisa de capacidade humana, Ele precisa de um coração aberto. O diabo te odeia. Pergunte por quê. Ele perdeu a posição de mais bela criatura para você. Não entendeu? Vou repetir. A mais bela criatura perdeu o espaço de beleza para você. Esse que não deu glória a Deus, ele deve acreditar em Charles Darwin. Ele deve pensar que é descendente de um chimpanzé. Deve acreditar na lei da evolução. Deve acreditar que o avô dele foi uma ameba. Por isso que não adora o Senhor nesse momento. Ei, se você é filho do mesmo Deus que eu, vou lhe dar uma palavra. Você pode acordar de manhãzinha com o olho cheio de remela, com a boca daquele jeito que se você soprar numa flor, a flor murcha. Pode acordar com o cabelo daquele jeito todo emaranhado. Do jeito que você acorda, papai do céu diz: que coisa linda, é a cara do Pai. É a cara do Pai. Pastor, mas com toda essa feiura, amigo, um pouquinho de água resolve. Com o diabo nem água, nem Ivo Pitangui, nem operação plástica. Ele perdeu a beleza para você. É por isso que ele te odeia. E se eu fosse você, eu abusaria da beleza. Abuse da beleza.
beleza. Quando você estiver triste, vá para frente do espelho, arrume o cabelo, faça um sorriso Colgate, diga para o diabo: você pode ter me entristecido ontem, mas eu sou mais belo do que ti. Pergunte ao espelho: espelho, espelho meu, quem é mais belo do que eu? Pastor, que mensagem é esta? Esta é a mensagem que o Senhor me mandou te entregar, porque está na hora de você parar andando cabisbaixo, triste, com essa cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre. Está na hora de você andar pelas ruas da cidade dizendo: eu sou filho de alguém importante, e por isso ninguém pode tocar em mim, ninguém pode falar mal de mim. Se você crê nisso, pegue esta autoridade. É tempo de revolução na sua história. O diabo te odeia. Pergunte por quê? Porque tudo que ele destrói leva anos para destruir. Vem você e com uma palavra constrói e põe tudo de pé. Satanás demorou 1100 anos para colocar a igreja debaixo do jugo dele. Do 3º século até o século 14º, Satanás pegou os homens através das religiões falidas, pegou os líderes da religião católica, que era na época o império que mandava sobre todas as coisas, e colocou eles debaixo dos seus pés. Por 1100 anos ele silenciou o poder do grito da igreja, o carisma da igreja. Ele burlou a nossa teologia, colocou dentro das nossas igrejas todo tipo de paganismo. Durante 1100 anos ele e os demônios que vieram com eles, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, a ordem toda, 1100 anos para destruir a igreja. E de repente, quando ele está matando um dos pais da igreja no meio do fogo, os líderes cheios de Satanás chegaram perto para ouvir o grito que estava do homem que estava sendo queimado, achando com aquilo que a igreja ia acabar. E do meio da chama um homem grita assim: hoje vocês estão matando um homem que é simples, do tamanho de um ganso. Daqui 100 anos vai nascer um que vai ser um cisne, e ninguém vai parar ele mais. Meu Deus, quando nasceu Martinho Lutero, ele sozinho colocou o inferno inteiro de cabeça para baixo. O meu Deus não precisa de 1 milhão de homens, não precisa de centenas de milhares de homens. Ele precisa de um homem determinado, uma mulher determinada. Eu não sei de qual cidade você vem, eu não sei se você nasceu numa vila como a minha, lá na Vila Tatu, se você nasceu na vila igual a do senador Magno Malta, lá na esquina do Sovaco Sujo. Não me interessa. O que me interessa é que, se você acreditar no que eu estou te dizendo, o Senhor te dará uma munição tão poderosa que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua história. Satanás te odeia. Odeia você, sua família, seus filhos, seus sonhos, sua história. Também pudera, na sequência da criação, ele, assistindo em loco, viu que Deus parou para criar algo diferente de tudo que ele já havia criado. Gastou mais tempo e caprichou mais. Aqui começa a minha mensagem. Eu quero falar sobre o DNA divino. Quero falar sobre a sua compostura genética espiritual. Quero mostrar a você que os homens estão errados e só Jesus está certo. E a unção de Deus que entrará dentro de você hoje revestirá cada célula do seu corpo, ao ponto das enfermidades que estão aí serem extirpadas antes desta mensagem terminar. Para isso você tem que entender que você não é comum. Você é da terra, mas também é do céu. Só quem é da terra e do céu, dê mais um grito para eu acreditar. Quem é você de verdade? Eu vou lhe dizer o que a ciência diz que você é. A ciência olha para o homem e nos desmerece. Ela diz que somos um conglomerado de compostos químicos que, uma vez juntos, dá esta vazão a este ser que é racional e parece ser irracional. A ciência diz que este seu corpo bonito em forma de um botijão de gás ou de uma tábua de passar roupa é composto disso aqui. 68% dele uma mistura de oxigênio com hidrogênio, ou seja, 68% do seu corpo é feito de água, 6% de oxigênio puro, 18% de carbono, 3% de nitrogênio, 2% de cálcio, 1% de fósforo, 0,55% de magnésio, 0,35% de potássio, 0,25% de enxofre, 0,15% da mistura de cloro com sódio, que é o sal, 0,04% de ferro, e o restante que está em você é composto por boro, cobre, cromo, flúor, iodo, magnésio, manganês, molibdênio, níquel, selênio, silício, vanádio e zinco. Acredite se quiser, tudo isso está dentro de você. Olhe para a pessoa do seu lado e diz: tudo isso que ele falou aí
É você. Se crê, diz eu creio. Se não crê, o problema é seu. A história da genética humana diz que o homem não vale nada. Processo de uma evolução miserável, pequenina e raquítica que precisa se evoluir. Eu gostaria de mandar um recado para a ciência, eu dizer que nós não precisamos evoluir aqui. Uma vez postos nessa terra, nós já temos uma evolução preparada. E é o apóstolo São Paulo quem diz como se dará esta evolução. Ele diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E o corpo que Jesus tem hoje, um dia você terá um igualzinho dele. Por isso, se eu fosse você, eu daria pelo menos um sorriso para expulsar esse espírito de tristeza, porque você é muito maior do que você pode imaginar. Quando eu olho para a ciência dizer que eu sou um conglomerado de essência de terra, literalmente feito do pó da terra, como está em Gênesis 2:7, eu tenho que parar para meditar e entender que esta ciência não está de todo errado. Somos de fato feitos do pó da terra. Todos os elementos químicos que eu aqui citei estão dentro de você, querendo você crer ou não. Talvez seja por isso que a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que o ser humano é tão falível, e que aquele que veio do pó, para o pó também um dia retornará. Eu estudando a ciência uns dias desses, eu fiquei muito feliz ao saber que os nossos pais da medicina antiga, como Hipócrates, um grande grego que começou a estudar a anatomia do corpo do ser humano, ele tinha uma ideia absoluta. Dizia ele que todos os órgãos do corpo do ser humano podem reproduzir-se da mesma forma e de igual forma. Na verdade, ele não estava certo e não estava correto, porque na verdade nós herdamos parte dos nossos pais, herdamos parte da compostura física, às vezes herdamos parte até mesmo daquilo que pode ser chamado de psicanalítico dos nossos pais. Por quê, pastor Marco? Porque somos seres humanos que nascemos de dentro do corpo de um outro ser humano. A ciência fez um traçado sobre isso o ano passado, através do projeto Genoma, o genoma humano. Traçaram o corpo do ser humano, e agora dizem eles que podem pegar cada um dos nossos cromossomos, colocarem de lado e aperfeiçoar, e romper com as barreiras daquilo que está fora do normal, e trazer a cura para aqueles que estão doentes e coisas mais. Embora eu creia que a ciência um dia possa até chegar nisso, eu não preciso esperar a ciência para isso. Para isso basta que um desses crentes que estão aqui me ouvindo resolvam ficar cheios do Espírito Santo, e aquilo que não existe vai voltar a existir, ou passar a existir pelo processo da palavra que está dentro dele. Eu costumo dizer, e alguns não acreditam, crente cheio do Espírito Santo não é comum nem aqui e nem na Conchinchina. Ele é comum enquanto está andando pelas ruas, comendo pão com margarina, ou na frente da televisão assistindo o Jornal Nacional. Mas quando ele entra no reteté de Jesus, sai de baixo. Algo divino entra dentro do corpo dele, e as pessoas que estão perto são obrigadas a parar e dizer: esse camarada não é normal. Olha só, eu estava vindo para cá quinta-feira agora, e eu dei uma gargalhada muito grande no aeroporto de São Paulo. Eu entrei dentro do banheiro, e lá dentro do banheiro eu vi um monte de empresários, lobistas, homens ricos com seus ternos, os seus telefones digitais de última geração, gritando, brigando com o secretário, estressados ao extremo. E de repente uma das portas do banheiro estava aberta, e um homem estava ajoelhado limpando o vaso sanitário. E aquela gritaria, tinha um homem, ele estava quase explodindo de tanta ira, e o rapaz que estava esfregando o vaso deu uma olhadinha para trás assim, voltou a esfregar o vaso, fez assim com a garganta, levantou a garganta e disse: ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem Acabou o estresse, acabou os telefones celulares, ficaram todos em silêncio. Aquele homem deu uma chacoalhadinha no peito assim: missão cumprida. Eu falei: Jesus, olha a inversão de valores aí. O maior não é aquele que está de pé com o celular digital na mão, é o que está esfregando a força do banheiro, mas é cheio da graça e do Espírito Santo do Senhor. Você não é comum, crente. Quando você ver um desses pentecostais malucos aqui do púlpito pedir para você: pula, grita, dá soco no ar, planta bananeira, sai correndo, faz aviãozinho, por favor, obedeça. Quando você entra na presença de Deus, você fica anormal. Você pode até ficar meio esquisito, mas onde você toca, algo toca com você. Onde você põe a planta do seu pé, algo põe com você. Se tem algum pentecostal do reteté de Jesus, faz barulho para acordar Camboriú.
E a ciência está tentando explicar o homem terreno. Ela diz: é fácil mapear o corpo do ser humano hoje. Através do que, pastor? Eles descobriram um nome. O nome é tão esquisito que eu tive que anotar. Se falar ele 3 vezes rapidinho, eu vou achar que você é batizado com o Espírito Santo. A ciência descobriu que dentro do seu corpo há um conglomerado de filamentos chamados cromossomos. E no interior das células eles têm um nome diferente. Chama-se ácido desoxirribonucleico. Fale 3 vezes, você está batizado com o Espírito Santo. Ácido desoxirribonucleico. Isso aí tem uma sigla. É o tal do DNA. Diga comigo, DNA. Não, faz barulho gritando no ouvido do seu irmão. Diga DNA. Este é o DNA que os homens descobriram. Através deles, eles dizem que você tem um código genético. E através do código genético, eles podem dizer o que você é, de onde você veio, para onde você vai. Eles não podem dizer, mas podem dizer por que é que você é calvo, por que é que você tem uma cabeleira grande, por que é que você anda meio 10 para as 3, com a perna aberta igual a minha, parecendo uma nega rincha quando jogava bola. Vão desmontar você por que você tem os olhos azuis, mas o seu cabelo é ruim que só dá dó. Faz um alisamento igual o meu, querido, vai ficar um pouquinho melhor. Alguém pode perguntar isso, e a ciência diz: olha, isso aí é porque ele herdou do pai e da mãe. De fato, eu gostaria que agora você honrasse a pessoa que está do seu lado, murchasse a barriga, estufasse o peito e olhasse para ela. Tenta olhar dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Olhe para esse corpo bonito que está. Isso. Olhe para essa pessoa que está. Exatamente. Você está olhando aí quase que uma réplica do papai dele e da mamãe dele. Quantas vezes eu estou aqui, pastor Reuel, e olho para você e para o pastor Cisino, eu vejo, meu Deus, olha a semelhança do pai com o filho. Quer ver uma coisa? Karen, vem cá, filha. Corre. Deixa minha filha passar aqui. Talvez você não vai ver, então joga ali na tela. Essa aqui é uma das minhas filhas. Olha ali para aquela câmera. Dá uma olhadinha aqui do lado da boca dela e da minha. Tem uma pintinha aqui. Isso aqui é genética, é DNA. Parte disso aqui eu dei para ela. Graças a Deus, o cabelo foi da mãe. Deus fez um milagre aqui. Aleluia, graças a Deus. Isto é genética. É o DNA que você herdou do seu pai e da sua mãe, meu amigo. E quanto a isso, é muito difícil mudar. Só se muda por fora, por dentro é imutável. Agora, quando eu li a Bíblia Sagrada e descobri também que eu e você não somos comuns, que nós somos anormais, eu descobri que o crente é o único ser do universo. Eu não disse o segundo, eu não disse o terceiro nem o quarto. Eu disse que o crente, pastor Reuel, é o único ser do universo que nasce 2 vezes. Diga comigo, nasce 2 vezes. Dá um grito, crente, nasce 2 vezes. Diga comigo, a primeira vez eu saí da barriga da minha mãe e herdei os genes da minha mãe e do meu pai. Digo que eu estou vendo por fora, eu herdei do meu primeiro nascimento. Vírgula, olhe para mim. Ai, Jesus. Você nasceu 2 vezes. A primeira vez você saiu da barriga da sua mãe. E a segunda? A segunda você saiu de dentro do interior daquele que fez os céus e a terra. Pastor, o senhor é maluco? Quer dizer que eu saí da barriga de Deus? Quando Deus fez o nosso primeiro pai, Adão, a Bíblia diz que depois de ter feito o corpo, Deus fez assim nas narinas de Adão, olha. Por favor, levante a cabeça para cima, encha o pulmão de ar e sopre. Por que eu falei para você olhar para cima? Se você soprar para o irmão que está do seu lado, ele desmaia aí. Escute. Quando você soprou, esse oxigênio estava aí dentro. Este fôlego saiu de onde? Não, me mostre. Me mostre. Me mostre de onde saiu esse sopro seu. Da barriga, diga para o seu irmão, saiu daqui. Se você é o sopro de Deus na terra, você saiu de dentro do corpo dele. Não, você ainda não está convencido. Eu quero ir mais longe. Se você tem os DNAs do seu pai e da sua mãe, se você tem a característica deles estampadas nos 23 pares de cromossomos, os 46 cromossomos que existem no seu corpo, se você é parecido com a sua mãe e o seu pai na aparência física e até algumas partes emotivas, veja só que um pai que é músico, geralmente o filho seguirá a área da música. Não é assim, pastor Moisés? O pai é músico, a mãe é música. Ele me disse ontem que a mãe dele cantava lírica e hoje a família toda canta. Você pode herdar até alguns traços psicológicos do seu pai e da sua mãe, fleumático como ele ou expansivo como ele. Pois bem, se você pode herdar isso do seu pai e da sua mãe na terra, me diga,
Quais são as características que você herdou do seu Pai Celeste? Me diga, me responda, o que é que tem lá em cima no meu Deus? Está aí dentro desse corpo que está me olhando tão afoito, aflito e desesperado por um toque divino. É aqui que eu quero te mostrar onde está a ira do diabo. O diabo é furioso com você porque você é a maior, a mais bela, a mais forte de todas as criaturas que Deus colocou nesta terra. Eu não disse que você é a segunda e que você não é a uma e meia. Você é a maior, a mais bela, a mais forte criatura que já existiu neste planeta. E se você concorda com isso, eu quero ouvir um grito para acordar Camboriú inteiro. No processo de criação, meu Deus fez 3 seres. O primeiro ser ele fez do céu. Ele estava na sua eternidade bela, criou o seu céu inacessível e criou súditos para estarem ao lado dele cantando, adorando e o servindo. Eu estou falando dos anjos. Anjo não tem corpo físico. Anjo é feito de uma energia cósmica, é feito de uma energia metafísica, beirando a energia quântica que foi composta e criado sim então o universo. Anjos são seres inacessíveis de graça e de glória. Deus usou com a matéria para fazê-los, pastor, o seu poder, a sua energia invisível lá de cima. Tudo que tinha no céu Deus usou para fazer os anjos, mas um deles caiu e nós conhecemos a história. Deus veio a esta terra depois que criou a terra do pó do mundo. Isso está escrito no livro de Provérbios. Deus fez o princípio do pó da terra antes de fazer a terra. Quando o Senhor veio a este nosso mundo e criou tudo que aqui existe, Ele colocou seres para habitar este mundo. E interessante, os seres que Ele colocou para habitar este planeta, Ele fez da terra. Ele usou a matéria que havia aqui nesta terra para fazer estes seres. Animais, plantas, vegetais, peixes e aves são feitos única e exclusivamente das matérias que eu aqui citei, dos elementos químicos unidos que eu aqui citei, e por isso eles permeiam esta terra. E o que eu acho interessante é a diferença do primeiro ser para o segundo. O primeiro ser é inteligente, o primeiro ser tem raciocínio, e o primeiro ser é eterno e tem um corpo glorificado. O segundo ser é um ser passageiro, é um ser irracional, é um ser mortal, porque é dado e fadado à morte, e ele só vive aqui nesta terra. Pergunta número 1 a esta classe inteligente: alguém está enxergando algum anjo aqui? Está vendo algum anjo por aqui? Raramente você verá. Por quê, pastor? Porque anjo não habita nesta terra. Eles vêm aqui de vez em quando para responsabilizar ao homem algo que Deus mandou a eles. Existem anjos do Senhor que trazem mensagens, e eu tenho uma mensagem sobre os anjos, inclusive que eu ministrei aqui neste púlpito. Você pode depois tentar adquirir e vai aprender. Mas nós não podemos ver os anjos aqui. Por quê, pastor? Porque este não é o mundo deles. Pergunta número 2: você já ouviu falar de algum animal que foi arrebatado? De algum animal que foi ao céu? Interessante. Eu estava participando da grande conferência que teve em São Paulo ano passado, que foi a Expo Cristã, e eu estava no meu stand quando chegou um cidadão perto de mim com óculos, fundo de garrafa, bem intelectual, com um crachá estampado no peito de expositor, e disse: pastor, eu queria falar com o senhor sobre teologia, e eu gosto de teologia, não sei muito, mas eu acho que dá para o gasto. Conversando um pouquinho com ele, daqui a pouco ele soltou e disse para mim: pastor Adeildo, pastor Marco, o que o senhor acha da teoria dos animais que serão arrebatados? Eu olhei para a cara dele e disse: eu creio. Ele disse: o senhor crê que animais serão arrebatados? Eu disse: creio, inclusive animal da sua raça, seu jumento. Animal não vai para o céu porque é feito só de matéria da terra. Anjo é feito de espírito. Os animais são alma vivente e são feitos de um corpo que acaba por aqui mesmo. Aí quando Deus olhou para o céu e viu seus poderosos anjos lá, olhou para a terra e viu os animaizinhos bonitinhos que permeavam essa terra, Deus teve uma ideia brilhante. Ele parou entre o céu e a terra e pensou com a sua mente que é fugaz, com a sua mente que é poderosa demais e criativa: o que aconteceria se eu pegasse a essência dos anjos e pegasse a essência dos animais da terra e juntasse em um corpo só? O que é que viraria? O que é que eu criaria? Deus olhou para o céu, pegou a energia que ele usou para fazer os anjos, olhou para a terra, pegou a energia que ele usou para fazer os animais, o barro da terra, e fundiu em um só elemento. O que é que nasceu, pastor? A mais bela, a mais forte, a mais linda de todas as criaturas. Nasceu você, crente. O Senhor caprichou em você. O que eu vou dizer aqui é com muito respeito à teologia bíblica: nem anjos, nem animais podem parecer com o poder que Deus deu a mim e a você. Embora os anjos tenham poder espiritual, embora a Bíblia diga lá no livro de Salmos que eles são feitos em estatura maiores do que nós, não tem nenhum anjo que
recebeu tanta atenção do Eterno quanto este crente que está aí do seu lado nesta noite e disposto está para glorificar a Deus. Eu vou dizer a você que nós somos até maiores do que Ele em graça, somos até maiores do que eles pelo mérito da criação. O meu Deus rascunhou nos anjos, Ele rascunhou nos animais irracionais e Ele aperfeiçoou em você. É por isso que Satanás não pode pisar em cima de você. E eu decreto que esta noite tudo que estiver dentro do controle dele sairá, porque a glória do Senhor descerá sobre a sua vida e restaurará o poder que Deus tem para te dar. Se você crê nisso, dê mais um grito de glória.